Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, o tema de hoje, tarifas da Casa Branca para com a China, não são 125%, e sim 145%, de acordo com a própria Casa Branca. Vamos entender um pouco mais dessa notícia? Porque os mercados ontem haviam começado a voltar, começando a diminuir os prejuízos anteriores, desde o dia 2 de abril, das tarifas colocadas pelo Donald Trump, e agora estão despencando novamente. Vamos ver direitinho? Pessoal, vocês gostam de geopolítica? Querem entender esses movimentos geopolíticos, econômicos, financeiros e tudo que estão relacionados a eles para vocês ficarem muito bem informados? Então, pessoal, se inscreve em nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e, pessoal, compartilhe, vamos fazer esse canal crescer e cada vez mais notícia para cada vez mais pessoas. Vamos lá? Bora para o vídeo. Primeiramente, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam sempre muito bem-vindos. Eu estou ansioso para passar logo a notícia, então vamos lá, sem enrolação. Pessoal, notícia aqui, ó, da CNN Brasil, tá? Nós vamos colocar aqui para vocês. Casa Branca esclarece que tarifas sobre a China chegam a 145%. Por quê, pessoal? Eles aumentaram as tarifas, foram aumentando, 34 e vai subindo, 125, 104, 125 e parou por aí. Só que os 20% é referente à entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos e sobre o fentanil, que diz Trump que é culpa da China. Agora, lógico, a gente sabia que era pura retórica para poder ter uma justificativa para ter uma taxação. Mas isso ele levou a sério e taxou todo mundo. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tarifa recíproca de 125% anunciada pelo presidente Donald Trump sobre a China na quarta-feira se soma a tarifa de 20% que já estava em vigor, o que fizeram as bolsas hoje despencarem. Tudo que eles ganharam ontem, ou seja, diminuíram a perda, hoje perdeu novamente. Notícia de hoje, às 12 horas e 49 minutos e atualizada às 14h13, tá, pessoal? Quem tinha notícia. Produtos vindo da China para os Estados Unidos agora estão sujeitos a uma tarifa de pelo menos 145%, esclareceu a Casa Branca nessa quinta-feira. A tarifa recíproca anunciada pelo presidente Donald Trump sobre a China na quarta-feira se soma à tarifa 20% que já estava em vigor, tá? Trump vinculou essa tarifa de 20% à imigração ilegal e ao fluxo de fentanil para os Estados Unidos, nos quais ele acusa a China de ter um papel. Pura retórica, tá, pessoal? Porque isso daqui não tem nada a ver. Por mais que eles façam a matéria-prima, quem produz é os Estados Unidos. Então, por que os Estados Unidos não produzem isso? Deixa de produzir isso. Certo? Poderia fazer isso, não é verdade? Agora, a gente tem que entender o seguinte, pessoal. O Donald Trump, teoricamente, ele deu um recuo, e um recuo bem significativo. Porque ontem, tirando esse 145% que ele está querendo mostrar força, ele recuou para todo o restante do mundo as tarifas para 10%. Independente se estava 50, 60, 30, 10, ficou todos eles 10%. Tanto é que a Comissão da União Europeia, com a von der Leyen, ela já recuou também para o prazo que o Donald Trump havia dito, 90 dias, que durante 90 dias as tarifas ficariam 10%. Ela também disse a mesma coisa. Mas por que o Donald Trump recuou para esses países e manteve as tarifas da China até mais, agora com esses 20% que a Casa Branca explicou que, na verdade, não são 125, e sim 145. Nós temos que entender o seguinte, ele havia dito falas, até mesmo esdrúxulas, que o mundo inteiro estava beijando o seu traseiro, implorando pela economia americana. Fato esse mentiroso, porque apenas 5 nações realmente aceitaram as tarifas e não impuseram nenhuma tarifa contra os Estados Unidos ou reclamaram dessas tarifas. Entre eles, Israel, Argentina, Vietnã. Agora, os outros países, boa parte deles já estão aprovados, inclusive no Brasil,
pela Câmara e pelo Senado, inclusive unindo direita e esquerda, para uma reciprocidade das tarifas. O governo brasileiro já tem posse para poder tomar essas medidas a qualquer hora, pois já tem autorização do Legislativo. Agora, o Brasil ainda não fez, está esperando a retórica mundial. Mas Canadá, China, entre outras nações e União Europeia, também já vinha colocando. A União Europeia, por enquanto, já estava aprovado, mas ainda não tinha colocado em vigor. Então, Donald Trump recuou, porque a partir do momento que ele viu que as tarifas que ele impôs não estavam surtindo efeito, tanto é que Bolsa de Valores, inclusive o seu maior aliado e secretário, Elon Musk, estava criticando essas tarifas, pois estavam perdendo bilhões, bilhões e bilhões de dólares. Agora, o racha no governo americano, pressão dos bancos, pressão da população, pressão mundial, fez Donald Trump recuar, porque ele viu que ele iria perder e muito. Recuou para 10, automaticamente ele mantém os outros ali contentes, porque quem tinha 30 caiu para 10 é um lucro. Então ficou contente. Agora, para a China, ele aumentou. Por que ele aumentou a retórica? Mas, em uma entrevista na data de ontem, ele disse elogios a Xi Jinping, que ele é um dos homens mais inteligentes do planeta. Estranho essa fala de Donald Trump, não é verdade? Porque a partir do momento que ele fala isso, ele está mandando um recado muito claro para o mundo e principalmente para a China. Por favor, liguem para mim. Inclusive, falas dele, estou esperando a ligação da China. Só que tem um porém, pessoal. Se a China liga, é como uma derrota para os chineses. E se os Estados Unidos liga, é uma derrota para os americanos. Então ninguém quer perder, porque quem der o passo a torcer vai perder geopoliticamente. É difícil, mas essa é a realidade. Porém, só dele dar uns elogios e recuar no restante do globo, já mostrou que ele não está tendo o que ele queria, o êxito que ele esperava. As dívidas americanas começaram a ser vendidas de forma exagerada, economia começando a apresentar um colapso, ele rapidinho voltou atrás. Agora, para a China, por que ele está aumentando? Que é para tentar mostrar força, impor a vontade dele através da força. E com a China isso não funciona. Vamos ver qual que vai ser a retaliação da China, ou se a China realmente vai voltar atrás. Mas, imagino eu que não. Pois não é da filosofia chinesa voltar atrás nas suas negociações. Agora, o Trump está desesperado. Afinal, 85% de toda a fabricação das importações dos americanos de computadores vem da China, 78% de celulares, brinquedos, quase 80%. Então, pessoal, isso é um número absurdo. Muito mais. Os Estados Unidos hoje precisa da China, pois ali na China tem uma indústria gigantesca, muito maior que a americana, e o capital intelecto, trabalho e tudo mais está naquele lugar. Até eles fizerem algo para ter essas indústrias nos Estados Unidos, colocar pessoas aptas ao seu trabalho, treinadas para executar o trabalho, e tudo isso começar a entrar em vigor, isso não vai ser do dia para a noite, isso demanda muito tempo. Então, hoje, a China tem o queijo e a faca na mão. Agora, o que será que a China vai fazer? Porque a tendência é a China vir com tarifa, ele não vai querer ficar por baixo e vir com tarifa, e aí vai causar uma recessão muito maior, não só nos Estados Unidos, mas também na China e também no restante do globo. Por isso que é interessante esse aumento de leque. Você aumentar o leque para vender e fazer negócio cada vez com mais países. Mesmo os outros países tendo uma queda na tarifa, a China aumentou, Estados Unidos aumentou, e isso é muito preocupante. Tanto é preocupante que as bolsas americanas despencaram. Simplesmente despencaram. Agora, qual será a decisão do governo chinês? Teremos que escutar para ver e esperar para ver, pois na data de hoje, provavelmente no início da noite,
Donald Trump vai fazer uma entrevista ao qual ele vai explicar novamente essas tarifas e possivelmente dizer: estou aguardando o telefonema do Xi Jinping. Vamos esperar para ver. Vocês gostam de geopolítica? Já se inscreveram em nosso canal? Então, pessoal, estão marcando toca. Se inscreve aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Abraço!